Voltamos ao estúdio do Guia LP e convidamos novamente o secretário de Saúde, o Dr. Murilo Pavanello, ele que é cardiologista aqui em Lençóis Paulista, conceituado, inclusive. Nós vamos falar hoje de um problema que é comum e as pessoas têm condições, às vezes, com algumas ações, evitar. Doutor Murilo, nós vamos falar sobre problemas com a respiração. Nós temos uma informação que no mês de abril, me parece, que houve um aumento de mais de 3.000 atendimentos na UPA de Lençóis. Esse período que nós estamos vivendo, também há aumento de casos? Carlinho, obrigado novamente pela oportunidade, obrigado GLP pela oportunidade de estar aqui trazendo informação à nossa população. Chegamos a bater 12.000 atendimentos, um aumento acima de 3.000, viu, Carlinho, no pico da doença respiratória mais dengue. Nesse momento a gente está no, vamos dizer, sai a junção dessas duas patologias, agora entra mais a questão somente de doença respiratória como um boom de atendimento. É sim sempre preocupante, é algo que cada vez em qualquer gráfico a gente vê cada vez maior ascensão de quadros de internação, procura ao pronto atendimento, de procura a demanda de saúde cada vez mais estressada por conta dos sintomas respiratórios, né? Isso acontece nesse período principalmente pelos fatores climáticos, que é um tempo seco e também a baixa temperatura. A baixa temperatura faz com que as pessoas se aglomerem mais, fiquem em ambientes mais confinados, e isso aumenta a proliferação dos sintomas respiratórios, que através de partículas virais ou até bacterianas a gente tem maior incidência de infecção, e por todos os outros mecanismos que a gente fala, que são os mecanismos fisiopatológicos, dos mecanismos de defesa do organismo. O nosso corpo ele trabalha numa temperatura em média de 37 graus, e quando a temperatura diminui, nosso organismo ele precisa criar mecanismos para a gente manter essa temperatura, tá? Então, ambiente externo frio, nosso corpo ainda precisa estar quente, ela cria vários mecanismos, entre elas que é a contração dos vasos, tá? E o que mais faz o sistema de defesa do organismo nosso, de uma forma bem sucinta, é um muco que a gente tem dentro do pulmão que faz dentro do sistema respiratório, que tem anticorpos, que tem mecanismos que a gente combate vírus e bactérias. O tempo seco, o tempo frio, ele faz com que esse muco seja diminuído a produção, e o tempo seco faz com que ocorra a evaporação de água pelos pulmões, aumenta essa evaporação, diminuindo ainda mais esse muco. Então você tem dois fatores aí que juntos acarretam a maior suscetibilidade de infecção de via aérea superior. O senhor me disse alguma coisa que me chamou a atenção há pouco. Os maiores problemas estão em casa? Carlinhos, eu falo, qual é o grande vilão da doença respiratória? É o parque, é a praça, é a rua ou é o ambiente dentro de casa ou de trabalho? Tem um estudo francês agora de 2024, coisa recente, que demonstrou que dentro dos domicílios estudados possuíam 9 vezes mais partículas de poluição do que em ambientes externos, tá? Isso tem vários fatores também que contribuem, mas o que a gente observa é as qualidades das construções, cada vez estão menores, com menos ventilação, banheiros sem ventilação, janelas menores, apartamentos cada vez mais compactos, com pessoas às vezes vivendo com famílias dentro, fazem com que esse ambiente seja mais poluído, tá? Ambientes de trabalho com escritórios cada vez, por uma questão de economia de recursos e de espaço mesmo, otimização de espaço, mais pessoas trabalhando em conjunto, há uma tendência da sociedade em não estar procurando mais esporte, parques, corrida, ambientes abertos para o seu momento de lazer, e sim procurando ambientes cada vez mais fechados, shopping centers, onde você tem bastante aglomeração de pessoas em ambientes fechados, né? Isso tudo mostra que o ambiente, às vezes, entre quatro paredes é muito pior do que o ambiente externo. A gente está preocupado muito com a rua, com a poluição da rua, mas dentro da nossa casa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
O hábito, nossa, a gente é um país quente, que alguns meses somente de frio, então a gente deixa toda aquela roupa guardada lá no fundo do baú, no fundo do armário, e quando a gente tira, aquilo tem bastante ácaro, tem bastante poeira, também é um fator que faz com que a gente tenha uma poluição dentro de casa maior, de contaminação maior, né? Sempre o mecanismo para a gente evitar isso, o hábito de estar tirando, lavando e secando em sol todo esse material de inverno que a gente usa é uma coisa fundamental para a gente evitar esse tipo de infecção. O que as pessoas mais podem fazer para evitar ter que procurar posto de saúde, enfim, UPA, e se resguardar dentro da sua própria casa? Carlinhos, olha, 1/3 da população já tem algum problema respiratório. Metade da população até o final do século haverá algum problema respiratório. É algo que a gente tem que atuar muito rápido e com medidas que são simples. O costume de abrir todas as janelas de casa, as portas, durante pelo menos 10, 15, 20 minutos do dia para bater o sol, para fazer com que isso já é um mecanismo bastante eficiente de a gente diminuir a incidência de doenças respiratórias. Seguir o calendário vacinal, influenza, Covid, alguma população especial, vacina para pneumonia, crianças, vírus sincicial respiratório, está aí na rede privada, em alguns casos específicos também na rede pública, tá? Um calendário vacinal bem seguido, bem orientado pelo médico, assistente, é um mecanismo que está aí, logo ali, para evitar essas infecções respiratórias. Cuidado no momento de pintar uma casa, reformar uma casa, utilizar aquelas tintas antimofo, também é algo que pode ajudar muito na prevenção das doenças respiratórias. A alimentação, embutidos, frituras, gorduras, isso não é só para prevenção de doença cardiovascular. O corpo ele é um mecanismo único. Quando a gente previne doença cardiovascular, a gente também está melhorando o sistema imunológico, a gente está também melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, sim, uma alimentação saudável melhora também os desfechos de doenças cardíacas, mas também o sistema imunológico, impedindo as infecções. Hidratação, todos esses mecanismos que a gente consiga melhorar uma vida mais saudável são bases para a gente evitar essas doenças respiratórias. Nós estamos falando de doenças respiratórias. O inverno, ele acelera problemas cardíacos? O inverno, você aumenta a incidência de doenças cardíacas por aumento das constrições das artérias coronarianas, por exemplo, quando você tem um frio extremo, aumento de cortisol. Então, sim, existe um aumento, sim, que não é que ele precipita aquilo que já existia, tá? Então, sim, o inverno você tem sim um aumento de doenças cardíacas. Aumenta os níveis pressóricos por conta desse sistema de vasoconstricção. A gente vê muita descompensação de doenças, por exemplo, como diabetes, frente a quadros gripais, viu, Carlinhos? Isso é uma coisa importante dizer. O uso de corticoide. Então, no inverno a pessoa está tossindo, está com o nariz escorrendo, está com algum sintoma de rinite, sinusite, enfim, que seja, usa corticoide, você tem uma descompensação, você tem picos hiperglicêmicos, né? Há uma tendência de mudança alimentar também, onde você consome mais carboidrato, então, coisas quentes mesmo, queijos mais pesados, carnes mais gordas, ou carboidratos no geral, de uma forma em maior quantidade, então tudo isso, somando tudo isso, multiplicando esses fatores, aumenta a incidência de doença cardíaca. Quer dizer, o medicamento ele ajuda de um lado, mas complica em outros. Corticoide tem que ter indicação, tá? O paciente, quanto menos é mais no uso do corticoide. Pacientes com diabetes, eles podem ter uma piora do quadro diabético. Pacientes com a diabetes já descompensada pode ter ainda mais um agravamento desse quadro diabético, né? Então, também hipertensão, você pode aumentar. Então, o corticoide ele é muito bem-vindo para o paciente certo, tá? Por isso, não fazer a automedicação. E o paciente que possui alguma patologia prévia, hipertensão ou diabetes, quando estiver passando na consulta,
é importante frisar do quadro clínico que ele já tem. Sou hipertenso, sou diabético, passou, não é qualquer antigripal, qualquer medicamento para um sintoma respiratório que deve ser usado. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor, falando aqui aos seguidores do Guia LP. Carlinhos, o agradecimento é totalmente meu, tá? Obrigado novamente pela oportunidade, obrigado à população por estar ouvindo a gente e peço que a população transmita informação um ao outro para a gente conseguir fazer em conjunto uma saúde cada vez melhor.